É isso aí, meus alunos. Voltamos aqui para a nossa revisão. Hoje nós falamos sobre a aula 34, né? Evolução, aliás, animais e a evolução. Começamos aí, joga na tela aqui junto comigo, por favor. Nós começamos aí falando sobre a evolução dos animais, né? Aqui está numa ordem, mas a gente começou em outra. A evolução dos animais. A gente viu que a evolução da vida, né, dos animais, começou na água, ali com os seres primitivos, os seres procariontes. Esses seres, por necessidades diferentes, um grupo desses procariontes começou a evoluir para outras características, dando origem ali aos primeiros vermes achatados e a alguns invertebrados mais complexos, como o trilobita, né? Houve aí a evolução, apareceram os conodontes. Os conodontes acabaram se evoluindo em peixes. Alguns grupos de peixes começaram a evoluir por necessidade de alimento ou fuga de predadores, começaram a evoluir querendo ocupar um ambiente terrestre, um grupo desses seres. Esses seres foram aí evoluídos para anfíbios, que são aqueles seres que têm capacidade de viver parte da vida em água e parte da vida fora da água, né? E qual que é uma característica assim interessante dos anfíbios? Eles já têm essa adaptação dupla, né? Tanto para viver a primeira fase deles na água, quanto para viver na fase adulta no ambiente terrestre. Então ele tem lá a respiração branquial, ele tem também a respiração pulmonar na fase adulta, mas também ele tem a respiração cutânea, que é um tipo de respiração que vai acompanhar principalmente, né, é a principal forma de respiração dos anfíbios na fase adulta. Por quê? Porque o anfíbio, mesmo na fase adulta, ele não vive só fora da água, ele também vive, né, ele também passeia, digamos assim, no ambiente aquático. Então ele tem ali essa questão da respiração cutânea que troca os gases CO2 com o oxigênio que está no ambiente através da pele, né? E esses répteis, um grupo deles evoluiu para os sinapsídeos, que viriam ser os ancestrais dos mamíferos. Olha que interessante, né? A partir daí, eu desenvolvi alguns comentários sobre essa questão da adaptação de cada grupo em suas necessidades, né? Cada grupo ele vai poder se desenvolver determinado nível a partir das facilidades que ele vai ter nesse ambiente. No caso lá dos répteis, né, os dinossauros dominaram a Terra durante muito tempo, impedindo que muitos outros animais evoluíssem. Então, só depois da queda dos dinossauros, outras espécies conseguiram evoluir e mostrar suas características, né, suas capacidades evolutivas. Também falamos da fauna de Ediacara, né, que é essa aqui de cima, que é uma fauna ali encontrada na região não só da Austrália, mas primeiramente foi encontrada lá, mas tem aí em várias regiões do mundo. A gente viu que essa fauna de Ediacara é uma fauna que é caracterizada pela biota, né, por seus seres. Os fósseis achados, eles indicam que todos esses seres eram do corpo mole. E como eles são muito antigos, então é muito importante para entender as primeiras formas de vidas aquáticas que apareceram no nosso planeta, tá bom? Então, quando você ouvir falar de fauna de Ediacara, trata-se de uma biota, né, de um grupo de seres vivos que tinha um corpo totalmente mole. Portanto, acreditam que eles sejam as formas mais primitivas, né, que não tinham desenvolvido nem esqueleto, nem uma parte dura neles. Então, é muito importante você saber, né, da existência, e se você quiser dar uma pesquisada a mais nessa fauna de Ediacara, né, você fica à vontade, tá bom? Vamos lá então para a nossa atividade. Eu vou te dar um tempinho para tu responder e daqui a pouco a gente volta e corrige junto, tá bom? Vamos lá. É isso aí, meus alunos, tirando dúvidas agora, né? Nós vamos para a resolução da atividade em sala. Fauna de Ediacara, evolução das espécies. Eu confesso que essa fauna de Ediacara, pessoal,
é uma informação relevante no sentido da gente estar estudando biologia, mas não é sempre que o Enem cobra isso, né? Mas dentro da evolução dos seres vivos, né, que já foram encontrados, é sempre importante a gente estar citando. Mas não é tão recorrente cair assim em Enem de forma específica sobre a fauna de Ediacara, tá bom? Mas é sempre bom. Com relação às espécies, nós vimos que é quase que uma forma de fila, né, pessoal? Se você for prestar atenção, as coisas vão acontecendo de acordo com como é que eu vou dizer? Como se fosse uma coisa cronológica, né? Os primeiros seres mais primitivos desenvolveram aqueles que são um pouco mais elaborados ou complexos. Daí vem aqueles que são os primeiros invertebrados com um corpo, digamos, maior, vieram evoluindo os peixes, enfim, é muito interessante, né? Aquele caminho que a gente percebe, e quando você vai colocar um sentido em tudo, você vai ver que realmente é muito coerente, né? Essa linha evolutiva, essa linha filogenética entre os seres vivos, né? Em determinados momentos, de acordo com as necessidades, cada um passou a buscar novos ambientes, forçando a transformação do seu organismo, gerando assim novas espécies e gerando um novo grupo de seres vivos. Isso é muito interessante, tá? Vamos lá para a nossa primeira questão. Joga na tela. 1. Muitas são as teorias que tentam explicar como a vida surgiu e evoluiu ao longo de milhões de anos. Fato este que ainda gera grandes discussões na sociedade científica. Acredita-se que as primeiras formas de vida do planeta eram procariontes, seguidos dos eucariontes, onde tempos depois surgiram os vermes achatados e criaturas invertebradas mais complexas, como os trilobitas. Qual o pequeno ser que permitiu o surgimento dos peixes e, posteriormente, dos demais vertebrados, né? Bom, vale eu só te falar, eu gosto de falar olhando aqui, vale eu te falar que, terceiro ano, acho que não vale nem a pena eu falar, mas o professor ele tem essa mania, tá? Quando a gente diz ali, ó, evoluiu ao longo de milhões de anos, cadê? Muitas teorias, tá? Perdi aqui aqui, ó. Vida do planeta eram procariontes e depois evoluíram para os eucariontes. Eu não falei isso na aula, mas eu vou frisar aqui. Lembra? Procariontes, seres primitivos, não tem núcleo, material genético disperso ali no citoplasma. Eucarionte, cadê? E depois aqui, ó. Aqui, eucariontes já são as células um pouco mais complexas, né? Apresentam ali a carioteca e possui o DNA guardado nesse núcleo, beleza? Mas a questão diz isso, qual o pequeno ser que permitiu o surgimento dos peixes e posteriormente dos demais vertebrados? Quem foi, pessoal? Lembra que aparentemente ele parece uma espécie de cobra, uma espécie de serpente? Foram eles, pessoal. Os pequenos seres aquáticos eram os conodontes que viviam, os pequenos seres eram os conodontes que viviam no ambiente aquático, né? Então, eles deram origem aos peixes e, como a questão diz, acredita-se que as primeiras formas de vida do planeta foram cariontes, depois eucariontes, onde tempos depois surgiram os trilobitas, né? Enfim, tá aí na questão, porque eu estou na frente aqui, não estou conseguindo ler. Mas os pequenos seres eram os conodontes, que viviam em ambiente aquático. Joga na tela aqui que eu quero só comentar um negócio aqui, eu quero dar uma rabiscada aqui. Eu estou querendo me referir aqui, pessoal, onde tempos depois, ó, os eucariontes, onde tempos depois surgiram os vermes achatados e as criaturas invertebradas mais complexas. Os trilobitas. Qual o pequeno ser que permitiu, tá bem aqui o que eu quero comentar. Qual o pequeno ser que permitiu o surgimento dos peixes e posteriormente dos demais vertebrados? Tá vendo? Ó? Nós somos vertebrados. Lá nos conodontes, a gente tem uma raiz também. Ó. Por quê? Porque o surgimento dos peixes, que são vertebrados, viriam
mais tarde dar origem a outros tipos de vertebrados. No caso dos peixes, eles começaram o quê? A expandir a linha evolutiva a partir dos anfíbios, que eram esses seres que viviam ainda dentro da água, e esse grupo acabou se desprendendo, e mesmo que viva fora da água, ainda depende da água para a reprodução, mas já evoluíram para uma característica nova. Né? 2. Quais foram os processos de preservação que permitiram... eu estou apertando aqui sem querer. Quais foram os processos de preservação que permitiram a fossilização de organismos tão intrigantes, de corpo mole e sem esqueleto, como a fauna de Ediacara, né? Ou a fauna ediacarana? Bom, pessoal, é interessante que aqui a gente vai voltar num conteúdo lá que a gente viu sobre os fósseis. Os processos de fossilização são aqueles processos em que o indivíduo morre e logo são depositados camadas de solos. É como se guardasse ele dentro da terra. Então ele fica livre ali, é como se ele tivesse embalado a vácuo, né? Ele fica livre ali das intempéries do ambiente, da ação de algumas bactérias, enfim. Ou minimamente ele fica mais protegido, né, de ação de bactérias e fungos ali presentes. E o que acontece? Eles vão se preservar. Quando o animal tem parte óssea, isso é mais fácil da gente entender. Agora, na fauna de Ediacara, tu já percebeu, ou tu se ligou, que é animais de corpo mole? Como é que esses animais de corpo mole vão conseguir se depositar num local sem... É como se você quisesse guardar um saco com água embaixo de uma camada, de uma pedra, né? Esse saco vai estourar. Como que esses animais não se desfizeram, né? Já que eles eram feitos de corpo mole, como que eles não se desfizeram? Como é que eles continuaram ali naquele formato e ficaram ali até eles serem encontrados, né? Mesmo já depois de mortos? Como que esse corpo deles foi conservado? Geralmente, a gente está falando aí de processos de fossilização que aconteceram de forma muito brusca, muito rápida, né? Onde não dá tempo de um animal empreender fuga. Do jeito que ele está, ele é acometido àquela ação e ali ele fica, né? E aquele ambiente natural acaba preservando naturalmente o corpo dele, sem causar danos, como se ele estivesse numa bolha intacta, né? Então, fatores ambientais como catástrofes são responsáveis por fossilizações desse nível, tá? Mas vamos lá, vem para a tela comigo. A rápida cobertura com cinzas, né? A rápida cobertura com cinza ou areia, aprisionando os organismos, contra a lama ou tapetes microbianos que viviam, acredita-se ter sido a razão da precisão de detalhes, ou seja, o ambiente onde esse animal foi depositado na hora de uma catástrofe, ele podia estar num ambiente úmido que fez com que aquela porção do corpo dele, né, aquela estrutura fosse mantida, né, durante um tempo, enfim, né? E a questão também da rapidez com que esses eventos acontecem, né? Isso aí seria a resposta para essa questão. Bom, questão número 3. Ediacara é o nome de uma região da Austrália, onde ocorrem os mais antigos fósseis de metazoários, tá? Aqueles com células organizadas em tecidos e órgãos, dotados de aproximadamente 550 milhões de anos antes de Cristo. Porém, a fauna de Ediacara não é exclusiva da Austrália, pois tem sido encontrada em cerca de 30 outras localidades, né? Perdi aqui na leitura. Pois tem sido encontrada em cerca de 30 outras localidades em todo o planeta, tá? Inclusive no Brasil. Qual o estado brasileiro de onde se tem registro da existência
desta fauna. Tá? Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul ou Pernambuco. Durante a aula nós falamos aqui sobre um lugar específicos, né, que também foram encontrados esses fósseis desses seres. Né? Qual seria, pessoal? Letra A, tá bom? Mato Grosso do Sul, mais especificamente em Corumbá. Foi onde nós falamos aí durante a aula. Tá bom? Questão número 4 é a nossa última questão, tá? Vale lembrar, pessoal, que ali, ó, voltando aqui na questão, quando a gente fala aqui em metazoários, o que são seres metazoários? São seres, né, pluricelulares, eucariontes, heterotróficos, cujas células formam tecidos biológicos, tá bom? Com capacidade de responder ao ambiente que os envolve, ok? Só para vocês ficarem por dentro aí. 4. A história evolutiva dos animais vertebrados descreve a adaptação de cada grupo em relação ao ambiente conquistado. Legal, nós vimos muito sobre isso, né, na segunda unidade. Os anfíbios dependentes da água evoluíram aos répteis, que perderam esta dependência e evoluíram a um grupo de seres considerados ancestrais dos mamíferos, né, e que permaneceram escondidos durante o reinado dos dinossauros. Qual a alternativa que identifica esse grupo? Eucariontes? Sinapsídeos? Haplodiplobiontes? Ecodontes? Aliás, conodontes? Artossauros? E aí, pessoal? Lembrando que todos esses seres que nós vimos, né, fora as primeiras bactérias, os primeiros seres primitivos, a partir dela, todos os outros seres são eucariontes. Só tem procariontes, as bactérias, tá, pessoal? Que são os seres mais primitivos, é aqueles que eu falei. Não por eles serem primitivos, eles não quer dizer que eles não são importantes. Por exemplo, foi a bactéria, né, que evoluiu, que conseguiu, digamos assim, desenvolver uma característica que gerava oxigênio para o nosso ambiente. Então, você vê por aí o quanto elas são importantes. Elas são muito primitivas no sentido de serem seres menos complexos, tá bom? Mas, enfim, qual é a alternativa desse grupo que diz quem é o indivíduo que evoluiu dos répteis, né, que é o nosso ancestral aí, que é o ancestral dos mamíferos? A gente tem quem? Os sinapsídeos, pessoal, tá bom? São os seres que evoluíram dos répteis e que vieram a ser os nossos ancestrais. Por que eles demoraram, digamos assim, para evoluir? Lembra? Pela questão da dominação dos anfíbios, não, né? Dos répteis ali na forma de dinossauro que tomavam conta de todo o ambiente, tá bom? Eles eram topo de cadeia e dificilmente alguém conseguia predar eles. Então eles dominavam o mundo. Mas quando eles saíram de cena, os outros, bora lá, galera, agora é a nossa vez, né? E começaram a evoluir. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa nossa segunda unidade tenha sido bem esclarecida para vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha maneira de lidar com vocês, algumas brincadeiras que eu faço, né? Às vezes para melhorar o entendimento entre você, eu e o conteúdo, tá bom? Muitas vezes eu faço alguns exemplos, uso a nossa vida pessoal para alguns exemplos, para que você consiga, de alguma forma, entender o que eu estou querendo dizer. Afinal de contas, o importante aqui é você trilhar o seu caminho, e eu estou aqui apenas para colaborar, né? Nós, professores, estamos aqui apenas para colaborar. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão. A gente ainda vai se ver na revisão, mas aí já é uma coisa bem mais rápida, não tem muito tempo para a gente conversar, tá bom? Então, um bom Enem aí para vocês. Até a próxima.